sua empresa. O inquérito foi aberto no STF em fevereiro deste ano. Também é investigado um suposto pagamento de 20 Bom dia. Bom dia. Bom dia. Está no ar o Bom Dia Borborema. Começamos o nosso programa de hoje com os seguintes destaques. Reunião para discussão do aumento da tarifa de ônibus é adiada. Acompanhe toda a polêmica da decisão de Marco Aurélio com relação à decisão da segunda instância. Dias Toffoli derruba o liminar de Marco Aurélio. 2 ônibus escolares são incendiados em Pedra Lavrada. Romero fala sobre boatos em rede social sobre casas do Aloysio Campos. Esse é o Bom Dia Borborema. Agora, exatamente às 8 horas e 43 minutos. Você vai conferir tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Mas fique agora com a previsão do tempo para começarmos as notícias. Na última sessão do ano, o Conselho Nacional de Justiça aprovou resolução que regulamenta o pagamento. Previsão do tempo. Centro-Oeste. Tempo encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas no Mato Grosso, exceto no sul e sudeste do estado. Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no sudeste e noroeste de Goiás, pancadas de chuva a partir da tarde no Mato Grosso do Sul. Possíveis chuvas isoladas nas demais áreas do Mato Grosso e também no Distrito Federal. Pontal do Araguaia, no Mato Grosso, faz aniversário nesta quinta-feira, com céu nublado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. No estado do Mato Grosso, temperatura máxima chega a 36 graus, mínima de 20 graus. Norte. Tempo encoberto a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Rondônia.
Céu encoberto a nublado com chuvas no Acre, Amazonas, Pará e Amapá. Céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Tocantins, exceto no leste e sudeste do estado. Demais áreas da região norte do Brasil com céu parcialmente nublado. Aurora do Pará, conhecida como quilômetro 58, por causa da rodovia Belém-Brasília. Aurora do Pará completa 28 anos nesta quinta-feira, com céu encoberto a nublado e chuvas. No estado do Pará, temperatura máxima de 34, mínima de 21 graus. Nordeste. Tempo nublado com pancadas de chuva na região metropolitana, norte e noroeste do Ceará. Céu nublado com chuvas no centro-norte do Maranhão. Nublado a parcialmente nublado com chuvas isoladas no centro-norte do Piauí e em Jaguaribe, no Ceará. Possíveis chuvas isoladas no sertão do Ceará. Nas demais áreas da região Nordeste, céu nublado a parcialmente nublado. 27 cidades de Pernambuco fazem aniversário nesta quinta-feira. Entre elas, Chã de Alegria, cujas terras pertenciam a Olinda. Completa 55 anos nesta quinta-feira, com céu nublado a parcialmente nublado. No estado de Pernambuco, temperatura máxima de 36, mínima de 17 graus. Sul, tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no sul, centro, norte e leste do Paraná, Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Nas demais áreas, céu parcialmente nublado. Meleiro, em Santa Catarina, faz aniversário nesta quinta-feira. As abelhas, infelizmente, desapareceram, mas o nome permanece, no município que é dedicado à agricultura. Meleiro completa 57 anos, com céu nublado a encoberto, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. No estado de Santa Catarina, temperatura máxima de 37, mínima de 14 graus. Sudeste. Tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas no Triângulo Mineiro, Oeste, Sul, região metropolitana, Zona Central e Zona da Mata em Minas. Céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas a partir da tarde no Rio de Janeiro e São Paulo. Parcialmente nublado nas demais áreas. Minas Gerais não tem mar, tem uma cidade chamada Sem Peixe, que está fazendo aniversário nesta sexta-feira e tem uma quinta de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. No estado de Minas, temperatura máxima de 38, mínima de 14 graus. Com informações do Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Luciano Seixas. Na última Previsão sessão do do tempo ano, na o Rede Conselho Nacional Nacional de de Justiça aprovou resolução que regulamenta o pagamento de auxílio moradia a juízes. Essa foi a previsão do tempo para todas as regiões do país, como você pode acompanhar, uma parceria da gente com a Rádio Agência Nacional, onde eles divulgam todas as regiões do Brasil. É bem interessante essa previsão do tempo e a partir de hoje a gente vai ter todos os dias a previsão para quem já saiu de casa, estiver acompanhando no Facebook, a caminho do trabalho, no trabalho, saber como vai ser o dia. E quem ainda não saiu, também saber e já ir prevenido. Pegar o guarda-chuva ou não pegar o guarda-chuva. A gente sabe que a gente está sendo ouvida em todas as regiões do país, quiçá do mundo. Então, nada mais oportuno do que estamos botando a previsão do tempo. Mas, Bosco, a gente estava iniciando a discussão, ontem a gente até deu uma trabalhada, uma lida, ontem a noite toda, porque aquela história, o chamado fake news, né, a gente tem que ler e se embasar. Inclusive eu trouxe algumas informações de algumas pessoas, você também trouxe, peguei algumas matérias da agência do rádio, mas ontem todo mundo foi pego de surpresa por volta das 3 da tarde, mais ou menos 2, 3, eu não recordo bem a hora que foi o despacho, mas só sei a hora que eu vi, eram umas 2 e pouco para 3, essa decisão que Dias Toffoli, ministro Dias Toffoli, ministro Marco Aurélio, ministro do Supremo Tribunal Federal. Marco Aurélio de Mello. Ministro do Supremo Tribunal Federal determinou que presos em segunda instância que ainda teriam recursos que você ainda tem recurso no Supremo, no Superior Tribunal, no Supremo, em outras instâncias, teriam o direito de responder em liberdade. Aí isso causou um bafafá danado, porque essa decisão beneficia diretamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, que está preso. Uns dizem que é prisão política, outros dizem que não. Mas
cada dia que se passa a gente vê que configura-se mais é estranho, porque o algoz de Lula agora vai ser o Carrasco, que vai se tornar ministro da Justiça. Então é uma coisa estranha. Tantas decisões que tinham para se tomar, tanto período. Tem gente que, como eu disse aqui, vou repetir, Lula nunca foi pego, Lula, nada provando. Ao contrário do atual presidente da República, alguns chamam de golpista, eu prefiro não opinar sobre isso, que foi pego, gravado pelo rapaz dizendo que estava recebendo propina, o Wesley Batista do grupo JBS, que hoje é o maior grupo de alimentos do mundo, inclusive dos Estados Unidos, é o maior, para você ter uma ideia, com dinheiro do BNDES, uma empresa privada. Até aí tudo bem, foi confirmado, teve a gravação dele, mas até agora Temer não tem nada a ver. Tem a voz dele, né? Ele dando conselho a Eduardo Campos, com a voz dele mesmo, todo mundo viu, ele disse que não tem nada a ver e a justiça também não interpretou. Lula é dono do triplex, tudo bem. Agora me pergunta uma coisa, Busca, você até no seu comentário você vai dizer, Lula é dono do triplex porque se tu é dono de uma coisa, tua casa é tua, como é que eles vão leiloar a tua casa para pagar a dívida de uma construtora como foi leiloado o triplex? Estranho, né? A casa é tua, só que não foi leiloada para pagar a dívida tua, foi leiloada para pagar a dívida da construtora OAS, se não me engano. O nome da construtora é esse. Eu acho um tanto quanto estranho, uma coisa que é minha vai pagar a despesa dos outros. Estranho, né? Um caso cheio de buracos. Não estou aqui defendendo porque eu ainda, no popular, né, a gente disse, eu ainda, com a dívida lá atrás, confio no sistema jurídico brasileiro. Mas a cada dia que se passa, o sistema jurídico brasileiro deixa a gente mais desacreditado. Que é isso que vem acontecendo. Um bota, outro tira, um bota, outro tira, um bota, outro tira. Tá uma coisa estranha, não é isso, Bolso? O que é que você acha? E o que é que você acha sobre esse caso? Pra gente botar aqui em reportagem, para vocês entenderem da hora que começou até de noite, quando foi revogada essa decisão. Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes, internautas, quem estiver nos acompanhando. Um abraço para Caio César, que está nos acompanhando. Olha só, ontem nós comentamos aqui o quanto o Poder Judiciário estava descrente, a população está descrente no Poder Judiciário. E ontem foi mais um episódio dantesco da nossa justiça. Infelizmente, os nossos ministros do Supremo, que parece que do Supremo não tem nada. Eu me lembro do desenho Os Supremos com o Superman, que na verdade comandava tudo e defendia os países ou as nações de tudo, mas parece que o Supremo não defende nada, muito menos a Constituição brasileira. Porque na consulta que eu fiz a alguns advogados sobre o tema, e foram unânimes, a questão é: o que foi feito foi cumprir a Constituição brasileira. O que o ministro Marco Aurélio de Mello fez foi cumprir a Constituição brasileira. E depois vem Dias Toffoli e desmancha tudo que foi feito. Ou seja, a gente está vivendo em um país em que não se sabe qual direito o indivíduo, o cidadão tem. Infelizmente, essa é uma situação extremamente complicada que passa o nosso país, onde a nossa justiça, ela simplesmente não parece ser justiça, e nem para aquela história da balança, do equilíbrio da balança judicial, esse equilíbrio parece que foi quebrado de um lado. Com relação à questão do favorecimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ficou claro, eu acho que o processo ficou muito claro que foi uma tremenda de uma farsa jurídica. A justiça, os juristas internacionais, os grandes juristas brasileiros também têm essa opinião, mas infelizmente o judiciário, como está nas suas prerrogativas, por mais que a gente tente manter um certo respeito nas palavras, para não dizer, não, você disse isso, disse aquilo, mas na boca miúda ou na boca popular, o Poder Judiciário não tem mais poder algum. Infelizmente é essa a visão que a população tem. Ninguém manda mais em nada.
Não existe mais justiça no Brasil. Quando se fala o Estado Democrático de Direito foi quebrado, é que isso pode acontecer com qualquer cidadão. Aconteceu com o ex-presidente de se criar uma farsa jurídica, pode acontecer de uma hora para outra com quem questione o governo que vai vir, com um professor que por acaso fale algo que acha que não, com determinada figura religiosa da Umbanda que resolva fazer uma manifestação em plena rua e aí chega a polícia e prende todo mundo. O Estado Democrático de Direito está sendo atingido da sua maior essência. Esse é um fato. E o Supremo Tribunal Federal não está nem aí. Não responde à altura que deveria de proteger, de resguardar a Constituição brasileira. Isso é fato. Quer queira, quer não, essa é um problema de institucional. Nós estamos em uma crise institucional não só no aspecto do Poder Judiciário, mas no Executivo e também no Legislativo. E essa crise não é de agora. Ela se agudizou a partir de 2016. Quer goste ou não, quer queira ou não, você que defendeu o atual governo que se elegeu aí, mas as provas estão claras. O presidente que está aí, com seus filhos, já cometeram crime político. O crime eleitoral foi configurado. Mas o que foi que o Superior Tribunal Eleitoral, o STF, o que foi feito para poder inibir, proibir, punir essas pessoas? Nada. Nada. Essa é a realidade. Então, nós estamos diante de um problema extremamente sério. Nós temos justiça no nosso país. Como o menos desvalido, como vai poder requerer a justiça se a justiça está dessa forma? É impossível isso. Tem que se ter essa compreensão. E esse aspecto dessa confusão jurídica que foi feita, que não é a primeira, diga-se de passagem, se fosse a primeira, mas não é a primeira vez que o judiciário bate cabeça. Infelizmente, essa situação é muito complicada, principalmente no país que está querendo retomar a democracia, mas elegeu um presidente que não gosta muito da democracia. Deu falas claramente a respeito disso durante o seu período, durante o processo eleitoral. Que não respeitaria minorias, não respeitaria crença, não respeitaria etnias, não respeitaria os nossos nativos, os nossos índios que criaram, originaram, que estão aqui, são donos, na verdade, do Brasil, que nós nos apropriamos juntamente com a nossa descendência europeia, que alguns se consideram extremamente arianos puros, quando, na verdade, temos uma miscigenação, e isso tudo foi jogado na lata do lixo. E aí se faz necessário ponderar em muitos aspectos. Dentre eles, nesse aspecto da questão jurídica, do Estado Democrático de Direito, que, quer queira, quer não, o nosso judiciário está jogando fora. O nosso judiciário está jogando fora a Constituição brasileira, e isso fere e vai trazer problemas muito maiores no futuro, porque atinge, quer queira, quer não, a nossa combalida e frágil democracia, que infelizmente a cada ato desse, a cada momento que passa de turbulência jurídica ou de turbulência política, seja no legislativo ou no executivo, sofre a nossa democracia, que infelizmente a nossa população não reage diante dessas coisas. A inércia, a anestesia dada pelos meios de comunicação também são fatores, é um fator preponderante nessa anestesia, faz com que a gente fique refém dessa situação. Nada agradável, nada positivo para um país que quer ser um país de futuro. Nós estamos regredindo, infelizmente. Essa é a realidade. Compreendeu aí, Bruno? Tá ficando, a gente vive numa situação, hoje, a gente está numa situação complicada, a gente não sabe, o país está sem controle, a gente não sabe, uma crise de poderes, porque quando a Constituição do Brasil rege que poderes harmônicos, só que a gente não vê harmonia nos poderes. É como na sua casa, você não tem harmonia com sua esposa, não vai para frente não. Se os irmãos não tiverem harmonia, é o que a gente não vê os poderes autônomos do governo tendo harmonia não, porque um decide dentro da própria instituição,
os ministros não estão tendo harmonia, imagine fora das instituições. Porque o Supremo é um tribunal máximo do Brasil. A gente vê lá nos Estados Unidos, o povo diz, eita, todo mundo tem que citar os Estados Unidos. Mas a gente vê nos Estados Unidos, os ministros da Suprema Corte, eles só votam coisas polêmicas, demais até. E outra coisa, eles votam e outro não derruba no outro dia, não. Porque a gente sabe que lá como cá, os ministros são nomeados pelo presidente. Mas o que é que acontece? Vocês viram há pouco tempo que Donald Trump tomou uma decisão de não permitir entrada de gente nos Estados Unidos, que ia contra a Constituição deles. A coisa que os americanos mais têm medo é mexer com os direitos. É tanto que eles não mexem na primeira emenda, que é a questão da arma, porque eles não acreditam em tirar qualquer tipo de liberdade. Aí o Donald Trump, que é o presidente, tomou a decisão de não deixar ninguém entrar. O ministro, eu não sei como é que chama o ministro, não, lá ele chama o juiz da Suprema Corte. O juiz da Suprema Corte, ele derrubou a decisão do presidente e não teve outro juiz para derrubar, porque ele sabia que estava errado, era inconstitucional. Só que aqui no Brasil tem uma coisa que está na Constituição, a Constituição diz a coisa, só que outro ministro, por interesse político, porque nada mais do que isso, Bosco ele está aqui balançando a cabeça que não concorda, mas por interesse político, unicamente por interesse político, toma outra decisão. E o pior é que toma embasado. O problema da gente também é que a Constituição da gente tem muita coisa. Aí tem brecha para tudo. Aí um encontra uma brecha para uma coisa, outro encontra para outra. E a Constituição e o direito continuam sendo desrespeitados. Essa história de a Constituição tem brecha para tudo. A Constituição não deixa brecha quando se diz cláusula pétrea. Aí muita gente pergunta, o que é cláusula pétrea? Que gota serena que bem lembrado, as cláusulas pétreas. Usar esse termo que é bem comum lá no interior, quando você estava com muitos alunos, quando eu falava esse negócio, gota serena molesta dos cachorros. Que molesta é isso? Então, cláusula pétrea é algo que, quando colocado na Constituição, quando criado em lei na Constituição Federal, não pode ser alterado, tá? Nem por emenda constitucional pode-se fazer isso. Então, quando a Constituição ela foi feita em 88, a questão de trânsito julgado só pode ser considerado, ou seja, está em cárcere privado, quando esgotada todas as últimas possibilidades de recurso. Terceira instância, que o indivíduo é trânsito julgado. É o quê? É quando o indivíduo vai para um júri e aquele júri condena o indivíduo a tantos anos de prisão em regime fechado, semiaberto, seja o que for. Mas, em segunda instância, não existe prisão em segunda instância, segundo a Constituição. E o que se faz é rasgar isso, que é algo que o judiciário deveria proteger, o judiciário simplesmente joga fora. Faz vista grossa quanto a isso a Constituição e diz, cláusula pétrea não existe, essa história de preservação da Constituição, isso não existe. E para atender os seus interesses, faz esse tipo de coisa. Deixa qualquer cidadão com isso, qualquer cidadão pode ser atingido com isso. Por isso, quando se fala Estado Democrático de Direito, se atingiu o ex-presidente Lula, pode atingir você que está agora aí na sua oficina, no seu trabalho no comércio, pode atingir você que está trabalhando na escola, pode atingir qualquer pessoa, se chegar. Não, eu suspeito que você está fazendo. A simples suspeita pode levar você ao cárcere, porque essa cláusula que existe na Constituição foi quebrada. E aí criou-se que na justiça chama jurisprudência. Olha, se em segunda instância pode, agora pode, em primeira instância também pode acontecer também. Baixa só isso para dizer, não serve mais nada, a Constituição não serve mais para nada. E é isso, quando se fala em Estado Democrático de Direito, a preservação de um mínimo de direito que todo cidadão tem. É esse aspecto. É complicado isso aí. A gente sabe que a Constituição tem umas causas pétreas, mas está caminhando, o Brasil está caminhando para o novo AI-5, eu acho. Um novo AI-5, pelo que eu estou entendendo, porque do jeito que está indo, falta de respeito com as constituições. Mas olha, Bosco, para a gente entender ontem como aconteceu essa decisão, vamos ver aqui o pessoal lá da agência do rádio, a reportagem que teve ontem à tarde, que eu botei aqui, eu separei pra gente. Eu vou botar aqui o áudio, vocês escutem aí, daqui a pouco a gente comenta mais esse assunto.
O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu nesta quarta-feira a possibilidade de execução de pena de condenados em segunda instância. A decisão liminar beneficia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde o dia 7 de abril deste ano. Marco Aurélio Mello atendeu um pedido feito pelo Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Na decisão, o ministro disse, abre aspas, defiro a liminar para, reconhecendo a harmonia com a Constituição Federal, do artigo 283 do Código de Processo Penal, determinar a suspensão de execução de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos, ante exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo. A decisão desta quarta-feira do ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal de soltar os condenados em segunda instância. A leitura aí coloca bem claro, né? É que preservando os direitos constitucionais, a argumentação em cima da Constituição brasileira, aprovada em 1988, que rege as leis do país. E que ontem o ministro Marco Aurélio tentou fazer cumprir, o que já deveria ter sido feito há meses atrás, né? Tentou fazer isso ontem e Dias Toffoli simplesmente disse, não, essa história aqui não tem só você que manda não, eu mando também. E aí está feita a querela, né? Foi feita a confusão judicial que está até agora aí repercutindo em... Isso pega mal a nível internacional demais. É porque a corte não tem, como é que a gente fala? Pega mal porque a corte não tem uma decisão. A corte está agindo, na minha opinião, eu posso estar errado, eu peço desculpa à corte, que é a Suprema do país. A corte está agindo apenas por interesse político, uma para o grupo A, outra para o grupo B. Marco Aurélio cumpriu a lei, Dias Toffoli, por um pedido da Procuradoria, que eu não sei se deu tempo da Procuradoria-Geral fazer, porque eu acho interessante, sabe o que é, Bosco? Eu vou dizer assim, vamos supor, Bosco foi preso por algum motivo. Para um juiz apreciar uma decisão, um juiz de primeira instância, vamos dizer assim, para o delegado ouvir Bosco, o delegado, que é o delegado vamos supor assim, é o piso. Para o delegado ouvir a defesa do advogado de Bosco, ele bota dificuldade. Quer dizer que para o presidente da Corte Máxima do país, o terceiro homem mais importante do país, porque pela hierarquia, primeiro é o quarto, né? Primeiro, se o presidente tiver impedido, no caso é Michel Temer, assume o presidente da Câmara. Aí depois, caso contrário, o presidente do Senado. Se nenhum dos dois quiserem assumir, como foi nas eleições do ano passado, assume o presidente do Supremo. Quer dizer, na linha sucessória, ele é o terceiro. O quarto homem mais importante do país acata um pedido de uma procuradora em menos de hora. Agora, um delegado para ouvir um cidadão comum, quer dizer, isso é justiça no país da gente? É um tanto quanto estranho, né? Um tanto quanto duvidoso, mas... O que é que você pode comentar sobre isso, não é isso, Bosco? A contradição jurídica, o contraditório faz parte do direito. Inclusive, isso é trabalhado muito dentro das faculdades, a questão do ouvir o contraditório, né? O que, infelizmente, não ocorre, né? O que se vê nessa questão do contraditório é que todos estão, de certa forma, uma confusão jurídica muito grande, e não se tem consenso. E quando não se tem consenso sobre a Constituição brasileira, aí o judiciário vai mal. O nosso poder judiciário, os nossos ministros vão muito mal. Quando não se tem consenso, ou seja, se pensa igual no que diz respeito aos direitos constitucionais, aí tem algo errado. O nosso poder judiciário, os ministros, aí, claro, com todo respeito e consideração, mas precisam rever ou então fazer uma nova convocação para a Assembleia Constituinte. E aí, para poder elaborar uma nova Constituição, porque a que foi feita em 88, que é o que rege as leis do país, não está servindo mais. E aí isso tem que ser claro com a população. E não ficar fazendo da nossa população esse joguete de interesses, se for, né? Se for,
né? E cuidar de preservar as leis para que todos os cidadãos possam ter o mínimo de tranquilidade de ir para o seu trabalho e ter seus direitos garantidos, de chegar em casa e ter seu direito de inviolabilidade do seu lar, da sua casa, da sua residência preservado também, onde todos os direitos constitucionais possam ser garantidos. Porque se não for assim, a gente não vive mais num país democrático. Se os mínimos direitos, se o direito de liberdade de expressão que tenho eu aqui nesse veículo, se o direito de liberdade de expressão que tem um professor na sua sala de aula, se o direito de liberdade de expressão que tem um funcionário na empresa onde ele trabalha, ou que tem um patrão também na empresa que trabalha, se o direito de liberdade não for minimamente preservado, nós não vivemos num país mais que possa dizer que tem uma democracia, que infelizmente está assim. Isso mesmo, olha. Aí dentro daquela decisão, bota, não bota, tira, não tira, o que é que aconteceu? Esse bota, não bota, tira, não tira, me lembra um negócio, é porque é muito erótico para dizer aqui, mas se não, tira, não bota, bota, tira, bota, bota, tira, é um negócio da molecha. Lembra um negócio aí, mas não vou, mas que você, pelo que você já sabe que eu estou me referindo. Mas, por favor, STF, vamos ser mais, né, menos, como é que eu diria? Partidário, menos erótico mesmo. Olha, aí dentro de toda essa polêmica, eu teve outra notícia aqui que eu achei interessante, da agência do rádio, onde fala que a decisão de Marco Aurélio podia ser revertida hoje. A decisão de Marco Aurélio pode ser revertida. Vamos entender como. E também a gente ainda tem a fala de Fernando Borges. Ele é presidente do Sintesp, Sindicato dos Técnicos Administrativos da UEPB. É um cara inteligentíssimo que está nos ouvindo agora. Eu vou botar a fala dele também, que ele comenta a decisão, porque além do cara vai ser presidente do sindicato, tem que ter todo um embasamento jurídico, né? Ele comenta também essa decisão. Eu vou colocar aqui para vocês tentarem entender. Eu também estou esperando o embrólio jurídico, né? Eu estou esperando também o doutor Matheus Lira ficou de mandar a sua opinião a respeito desse tema. Estou aguardando ele mandar para mim o seu áudio, a sua opinião sobre esse tema também, para que a gente possa colocar aqui e ver a opinião também de juristas sobre esse aspecto, de advogados que militam no direito, para dar sua opinião sobre esse tema e a confusão que existe hoje no poder judiciário do nosso país. Isso, eu vou colocar aqui, como eu disse a vocês agora, eu estou colocando os áudios, a gente vai preparar um vinhetinha, mas eu vou colocar aqui o áudio para vocês tentarem entender como uma coisa pode ser revertida, mas revertida legalmente, né? Como poderia ser revertido. Vamos ver aqui, na sequência, a gente continua os comentários e daqui a pouco a gente vai falar, tem mais matérias. O povo pediu e a gente vai comentar também sobre as casas do Heloísio Campos e vamos buscar esclarecimentos com quem mais sabe sobre as casas, o prefeito Romero Rodrigues. Mas vamos continuar com esse assunto aqui. Na sequência, a gente continua debatendo sobre esse assunto aí do Heloísio Campos. Vocês que pediram, a gente vai falar daqui a pouco. A decisão desta quarta-feira do ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal de soltar os condenados em segunda instância poderá ser revertida a partir de amanhã. Isso porque esta quinta-feira será o primeiro dia de recesso no tribunal, quando o regime de plantão cabe ao presidente da corte, ministro Dias Toffoli. Especialista em direito penal, o advogado Yuri Sayone explica que a Procuradoria-Geral da República pode pedir ao presidente do Supremo uma decisão que suprima a deliberação tomada por Marco Aurélio. Diante de questões assim mais difíceis, né, de política judiciária, não me surpreenderia se o Ministério Público pedisse em regime de plantão para o presidente do Supremo Tribunal Federal para que ele desse uma decisão suprimindo a liminar dada pelo ministro Marco Aurélio. A PGR já deu sinais de que pode apresentar recurso da decisão que libera presos condenados após segunda instância. Em nota divulgada pouco após a deliberação de Marco Aurélio, Raquel Dodge disse que, abre aspas, embora ainda não tenha sido intimada da decisão, a Procuradoria-Geral já analisa juntamente com a equipe as medidas judiciais cabíveis, fecha aspas.
De acordo com a nota, a Procuradoria-Geral destaca que o início do cumprimento da pena após decisões de cortes recursais é compatível com a Constituição Federal, além de garantir efetividade ao direito penal e contribuir para o fim da impunidade e para assegurar a credibilidade das instituições, conforme já sustentou o STF. O objetivo é justamente isso, assegurar, como diz no final aí, assegurar a credibilidade das instituições. Essas instituições estão perdendo a credibilidade, mas estão perdendo mesmo. A cada confusão jurídica dessa, sofre o judiciário, sofre a democracia brasileira, que, quer queira, quer não, é o que está em jogo. Não está em jogo a questão do presidente que vai assumir, ou liberdade de Lula, ou de quem quer que seja. O que está em jogo, o que se fala é a democracia e a liberdade individual do nosso cidadão, do cidadão como um todo. Esse é o que está em perigo. Porque se a instituição máxima de que está lá para resguardar os direitos do cidadão não está conseguindo fazer isso, quem vai fazer? Quem vai poder fazer isso? Nós não temos aqui, e aí eu vou ironizar, nós não temos aqui um Superman, nós não temos aqui um Capitão América, nós não temos aqui um Homem-Aranha, muito menos um Homem de Ferro, para fazer esse tipo de salvaguardar o nosso país, né? Então, se faz necessário que nossos cidadãos, um pouco mais de conscientização, menos emoção e mais razão. Bosco, o que eu acho interessante, sabe o que é? Que quando é assim, quando é uma decisão, como eu estava comentando com você, quando é uma decisão, vamos supor, tomou uma decisão do governo pagar uma dívida, quando é uma decisão que é para que não é interesse deles, a gente aguarda ser notificado. O tribunal só vota em fevereiro, a gente só vai ser notificado em fevereiro. Agora, quando é uma decisão que interessa a eles e que vai causar prejuízo a eles, aí eles não esperam nem ser notificados já. Porque eu queria que, vamos supor, como teve uma reportagem que passou aí na TV Paraíba, que teve a decisão para o poder público que a mulher tinha direito a receber o remédio. O Estado foi notificado e tirou onda de doido, foi notificado de novo. Engraçado, quando é uma coisa que é pro povo, as notificações parecem que não valem. Agora, quando é uma coisa que é interesse deles, que não é pro prejuízo deles, não precisa de notificação, a pessoa resolve sem ser notificado. É uma coisa bastante esdrúxula, né? Vamos falar assim, uma coisa bastante incomum. Eu vou colocar aqui agora pra gente entender por que Dias Toffoli derrubou. Dias Toffoli, para quem não sabe, é o presidente hoje do Supremo Tribunal Federal. Para vocês entenderem onde ele se embasou e por que ele derrubou essa liminar, pra gente chegar no final desse capítulo dessa história, que ainda tem muita história pela frente, viu? Sabe, vocês lembram aquele filme da década de 80, Bosco, que é da época da gente? História Sem Fim? Sim. É do mesmo jeito, é História Sem Fim. Vamos ver aqui o que Dias Toffoli fala sobre sobre o que aconteceu para Dias Toffoli tomar essa decisão de derrubar essa liminar de Marco Aurélio. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, atendeu na noite desta quarta-feira ao pedido feito pela Procuradoria-Geral da República e derrubou a liminar que permitia a soltura de presos condenados em segunda instância. Mais cedo, no início da tarde, o ministro Marco Aurélio Mello, acatando um pedido liminar do Partido Comunista do Brasil, determinou a soltura de todas as pessoas que cumprissem pena após condenação na segunda instância da Justiça. Na decisão, o ministro afirmou determinar a suspensão de execução de pena, cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado. Bem assim, a libertação daqueles que tenham sido presos ante exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual. Entre os possíveis beneficiados pela medida estava o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado neste ano pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O ex-presidente é acusado dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Além de Lula, outras 169 mil pessoas seriam beneficiadas pela decisão de Marco Aurélio, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Diante deste fato, a Procuradoria-Geral da República recorreu ao Supremo Tribunal Federal, alegando que a decisão de Marco Aurélio seria uma afronta à segurança pública e à ordem pública. Por sinal,
nós teremos, tudo indica, a visita do ministro das cidades, talvez amanhã à tarde, lá no Hélio Campos. Conhecendo que ele nem conhece ao novo ministro, já vem conhecendo a estrutura e, evidentemente, a gente dando sequência na obra. Entrou aqui uma entrevista errada aí, mas daqui a pouco vocês vão ver essa entrevista aí do prefeito Romero Rodrigues. O programa não parou, passou direto. Mas, como eu estava dizendo aqui a vocês, e a gente comentou esse assunto aqui, vocês viram aí, Dias Toffoli, por uma parte, porque a decisão de resolver segunda instância seria 169 mil beneficiados. Não seria... Olha só, para vocês entenderem, que estão tratando aqui a Raquel Dodge, que é procuradora, os outros, eles estão tratando aqui apenas do caso de Lula, que eles não estão preocupados com os 169 mil, não. Um desses 169 mil pode ser seu filho, pode ser seu marido, pode ser seu sobrinho, pode ser sua filha. Um desses 169 mil. Porque o que está dizendo aqui, que existe caso, por exemplo, crime hediondo, não existe isso. Por exemplo, estupro, assassinato, não passou pela audiência de custódia. O que está se discutindo aqui é que existe, que aqui no Brasil criou-se, Bosco, uma aberração jurídica. Inclusive, a gente vai até marcar um dia com os advogados aí. A gente vai marcar um dia que no Brasil criou-se uma aberração jurídica. Prisão preventiva. Por exemplo, eu achei interessante. Eu não sou a favor de Zé Disseu, não. Tem que estar preso mesmo. Mas o Zé Disseu ficou quase 2 anos de prisão preventiva. Prisão preventiva é uma coisa que se chama... O nome está dizendo preventiva. Para quê? Você cometeu o crime, você é preso preventivamente 7 dias. Aí depois pode ser prorrogado, se não me engano, por mais 7. Para você não atrapalhar as investigações. Até terminar o inquérito. Até terminar o inquérito. Você não prejudicar as investigações. Quando, por exemplo, vamos supor, Bosco é professor. Ele foi preso por algum problema na escola. Se ele não entra na escola, ele vai prejudicar as investigações? É o mesmo caso lá da questão de como é que eu vou prejudicar as investigações. Aí ficou, Zé Disseu tem que estar preso mesmo. Pilantra é para estar preso. Mas você tem que imaginar, passar 2 anos em prisão preventiva, isso é uma abominação jurídica. São coisas que o Brasil, que o sistema judiciário brasileiro criou, que vai prejudicando e deixando a instituição em descrédito. Essa história de pilantra é para estar preso? Flávio Bolsonaro é para estar preso. Também, não é só um, não, é Temerzinho é para estar preso. Temer já era para estar preso há muito tempo. A primeira dama, Laranjinha, é para estar preso. Também. Onde é que está o motorista? Sim, antes de qualquer coisa, dá um abraço aqui para Sandréia Rodrigues, Magna Souza, que está nos assistindo. Então, esse povo, esse pomar todo que está aí, a mulher do açaí, também deveria ser chamada para esclarecimento. Ou seja, tem muita gente. E um detalhe, essa história de não ia favorecer só Lula, repito, o grande problema não está aqui, não está em favorecer fulano, ciclano, beltrano. Existe uma coisa que está em risco, é a minha liberdade, é a sua, chamada Estado Democrático de Direito, a sua liberdade, a minha liberdade, pode ser cerceada a qualquer momento. É isso que está em jogo. Não é se vai beneficiar Lula, se vai beneficiar Aécio, Temer, ou quem quer que seja. É a liberdade sua, do cidadão, que está em jogo. E quando a gente critica, aqui faz a crítica ao Superior Tribunal Federal, não é para favorecer fulano, ciclano ou beltrano, mas é a realidade que, infelizmente, os que escolheram o atual presidente, que irá assumir dentro de alguns dias, escolheram esse tipo de coisa. E mais aberrações irão acontecer. Porque o filho do comandante ameaçou determinado jornalista de dar uma surra, de bater e tal. E, no entanto, o que foi feito? Nem a prisão preventiva do indivíduo foi decretada. A ameaça de morte, que eu saiba, o indivíduo é chamado para prestar esclarecimento e isso não ocorreu. Então, a justiça, ela não tem mais equilíbrio algum, ela pende para um lado. Isso está claro hoje no nosso país. E a perda do Estado de Direito Democrático é o que está em risco no nosso país. É o que está em risco com casos como esse, com essa bater de cabeça do Poder Judiciário, que já não tinha tanta, que já estava e já está muito desgastado por conta de posições equivocadas e politizadas, vamos dizer assim, bem como o Legislativo e o Executivo.
O executivo nem se fala. O nosso presidente atual assumiu em rede nacional que a presidente Dilma foi tirada porque ela não concordou com determinadas situações que era influência política de que favorecer o ex-presidente da Câmara Legislativa, Eduardo Cunha. E ela assumiu isso em rede nacional de TV. Foi tirada por conta disso. E isso, ninguém sequer dá um pio, o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, a Justiça Eleitoral, ninguém diz nada. Como é que pode uma coisa dessa? E é simplesmente a gente viver, simplesmente na chamada, que você também estudou, essa chamada teoria do silêncio das comunicações. Todo mundo obedece, os meios de comunicação seguem a mesma linha, silenciando diante dessa situação. Eu não sou de me silenciar, não sou de ficar calado, né? E infelizmente essa situação é muito complicada. Eu só atento para isso, para a questão da preservação do chamado Estado de Direito. A minha democracia, a minha liberdade, a sua liberdade, a nossa liberdade, o direito de ir e vir, que é o que está em jogo. Não é outra coisa. Cada medida dessa, cada ação dessa prejudica a sociedade como um todo, de forma paulatina, silenciosa, e em breve pode chegar até você. Em breve pode chegar até você. Essa é a realidade. Ninguém está aqui fantasiando ou fazendo terrorismo esquerdista, coisa parecida, não é. É isso que está acontecendo no nosso país. E precisa de uma medida, de um judiciário que tome decisões e essas decisões sejam mantidas. Para dizer, olha, aqui tem alguém que fala a respeito disso. Tem alguém aqui que está para proteger a Constituição brasileira. Seria isso. Isso mesmo, Bosco. Como a gente vem comentando desde o início. Mas agora eu vou colocar aqui, para a gente ter uma ideia, o que falou o nosso presidente do Sintesp, Fernando, como eu disse. Que ele divagou, não vou dizer que divagou não, devagar é quando o que ele falou sobre essa questão aí de Lula, essa questão da decisão de Marco Aurélio. A gente não está tratando aqui só de Lula, é Marco Aurélio, a decisão de Marco Aurélio, e com relação o impacto, né? Porque são 169 mil brasileiros que têm seu direito de liberdade tirado. São 169 mil brasileiros que estão sem o de respondendo liberdade a algum processo. A gente sabemos que crimes hediondos não teriam essa balização. Mas existe tanta gente aí, como a gente vê todos os dias, milhares e milhares e milhares de brasileiros presos injustamente ou presos desnecessariamente. Como uma vez eu vi na televisão uma matéria onde uma senhora de 79 anos estava preso porque o filho não pagou a pensão. Imagina aí a aberração que isso é. Eu tenho medo danado. Eu pago a minha em dia direitinho para não correr o risco de ser preso. Eu pago a minha. Se você não for preso, sua mãe vai, viu? Não vai não, que ela já está em outro patamar. Mas eu procuro cumprir com minhas obrigações. É o mínimo que o cidadão deve fazer. Vamos botar o que o Fernando fala. Vamos ver Fernando Borges. A decisão hoje do ministro Marco Aurélio, ele simplesmente cumpre o que a Constituição preconiza, juntamente com o Código Penal no seu artigo 283, que até que seja transitado e julgado, ninguém é considerado culpado. Então, é uma decisão observando a Constituição e, portanto, essa decisão ela tem que ser cumprida, né? Mas o que nós estamos vendo é que a imprensa, aquela parte que apoiou o golpe de 2016, né, e juntamente com aqueles que querem Lula preso, né, não aceitando uma determinação de um ministro do Supremo Tribunal que tem autonomia, tem autoridade para tomar essa medida. E a gente avalia que a lei, né, ela tem que ser cumprida para que a democracia também seja cumprida também, e aqueles que forem considerados culpados, sim, aí se possam simplesmente cumprir sua pena, mas a gente vê
que a Constituição, o Código Penal, as leis, elas precisam ser cumpridas de acordo com o que está escrito, que é o que não está acontecendo. Pois o nosso presidente Lula, a gente sabe que foi condenado para que não pudesse disputar a eleição, para que o PT não chegasse ao poder. E para que isso ocorresse, e como de forma ocorreu, a justiça ela passou em cima, por cima de muito, antecipou muita coisa, muitos trâmites, até que essa decisão fosse tomada antes das eleições. E a gente vê agora, na medida que o ministro toma, como sendo uma medida acertada que precisa também ser respeitada. Você escutou aí o Fernando Borges, inclusive dá um abraço aqui para a Adriana Falcão, lá de Juazeirinho, conterrânea, que também está nos assistindo. Que é isso que a gente tem falado. O que o Marco Aurélio de Mello, ministro, fez foi tentar fazer por onde cumprir a Constituição. O que o Dias Toffoli fez foi descumprir, fazer com que a Constituição continuasse não sendo cumprida. Claro, o favorecimento de Luiz Inácio Lula da Silva atingiria ele também, mas não só ele, atingiria outras pessoas. E é esse o caso, o cerne da questão é que, quando se fala nisso, o presidente Lula, que quer queira, quer não, quer goste ou não, o barbudo ainda é a grande liderança política do nosso país. E determinados setores da nossa sociedade não aceitam, não engolem isso com facilidade. Isso é um fato. E vai continuar sendo por um bom tempo. Bom, é muito tempo que vai ter essas decisões aí, mas vamos ver até quando vai, né? Até quando vai, e vamos ver se o Supremo vai ter a mesma habilidade e vai tratar o futuro presidente com a mesma cortesia. Vamos trabalhar assim, com a mesma cortesia que vem tratando Lula. Vamos esperar também o que é que vão fazer quando Michel Temer... Disseram, porque eu já ouvi que não estão mexendo com Temer para não mexer na estabilidade do país. Mas dia 1º de janeiro, Temer não é mais presidente, não. Vamos ver como eles vão tratar Temer. Ou será que vão dizer, não, Temer já é um homem velho e doente. E Lula é o quê? Lula é novo? Porque eu acho que Temer deve ter mais ou menos a mesma idade de Lula. Eu não sei quantos anos Lula tem, mas é mais ou menos a mesma idade. Quer dizer que Lula é um homem novo para estar preso também? Eu não estou dizendo... Lula... Olha, a prisão de Lula, ele tá lá na celinha, tem televisão, tudo. A situação dele, em comparação dos outros presos do Brasil, é bem agradável. Mas ter seu direito de liberdade retirado, porque uma vez eu vi já justificando, não, ele tá preso na delegacia com televisão, com tudo. Mas olha, você tá sem liberdade, não é bom não. Você sabe aquela coisa quando você não tem, você quer? E liberdade é uma coisa... Por exemplo, tu quer ir na casa de... Vamos supor, tu tá aqui na tua casa, a casa da tua mãe é vizinha. Tu tá em prisão domiciliar, tu não pode sair. Tu não pode sair. E o cara tá preso ali dentro da delegacia, que não pode ver ninguém. Pra ver, tem que ter autorização. É complicado, olha. Hoje, vivemos num estado de direito... Eu não sei qual é o estado de direito. Um estado de direito ameaçado. E a gente vê com o caminhar das coisas, pode ser, queira Deus, que a gente esteja errado, pode ser que as leituras que a gente vem fazendo esteja errado, mas a gente vê caminhando para um novo sistema ditatorial. Cerceamento das liberdades. Isso, eu não vivi nessa época não, mas qualquer tipo de sistema é melhor do que uma ditadura. Qualquer tipo de sistema é melhor do que uma ditadura, porque você tem suas liberdades essenciais, porque eu acho que você dizer, que eu não concordo, mas eu acho que você expressar sua liberdade, dizer que o presidente é isso ou é aquilo, é um direito que você tem, mas vá fazer isso num governo militar para você ver, como aconteceu com Vladimir Herzog e outros tantos aí. Vladimir Herzog misteriosamente foi encontrado morto dentro da cela dele, se ele estava nu. Como é que tu se enforcou? Com os cabelos? É uma coisa estranha demais, porque quando você tem uma corda, um lençol... Mas o cara numa cela que só tinha a cama, como é que o cara se enforcou? Tinha preso político, Busco, daquela época, que o cara ia pra delegacia, no outro dia a roupa do cara tava lá, o sapato do cara tava lá, o relógio do cara tava lá, o documento do cara tava lá, mas o rapaz desapareceu. E ninguém sabia pra onde ele tinha ido. Ele virou purpurina, né, como tem aquele ditado.
eu peguei a rebarba do regime militar, lembro ainda, criança, lá em Juazeirinho, assistindo, quando tinha determinados programas, principalmente as novelas, né, e aí aparecia a chamada para programa proibido para menores de tantos anos. Né, a gente se retirava da sala, a TV era na sala, e na casa do vizinho, não era nem lá em casa, que não tínhamos TV, e íamos para a praça brincar. Chegando aqui, né, eu estudei ainda com as disciplinas de sociologia, que substituíram filosofia e sociologia, chamada OSPB, Moral e Cívica, que estão querendo retornar com elas. Né, e, assim, a liberdade do indivíduo não é cláusula pétrea, não, é direito universal, liberdade. E aí, claro, se por acaso os bolsominions, e aí eu chamo mesmo, querem questionar a liberdade, o valor maior da humanidade, que é o valor da liberdade, tudo bem. E aí, se eles querem, não, a ONU não existe, não, quem é a ONU? E aí você perguntar quem é a ONU é a Organização Nacional das Nações Unidas, ela simplesmente, o Brasil faz parte dela, e se o Brasil recusar fazer parte dela, qualquer intervenção, uma guerra aqui, não adianta pedir ajuda para a ONU, se entrarmos em guerra. É só uma coisa para que você possa entender a situação em que nos encontramos. Então, isso é extremamente complicado. Mas temos que viver dessa forma. Infelizmente ou felizmente, eu ainda sou a favor que a gente tente preservar o quanto tiver a nossa democracia. Eu defendo que nós, quanto mais possamos preservar a democracia, melhor. Bosco, olha, tem uma... Chegou o áudio o Matheus, mandou o áudio para... Então, a gente... O doutor Matheus Lira. Vamos pedir até um áudio. intervalozinho, daqui a pouco a gente bota. Mas antes do intervalo, tem uma matéria... Eu acho que foi até quando você falou que pagava pensão, teve uma... eu vi aqui. Ela interagiu aqui, Meg, né? Meg, ela disse que concorda com os avós pagar. Eu também concordo, Meg. Mas, porém... Existe na lei federal, diz que, inclusive, que você não pode ser, por exemplo, se você tiver uma dívida, se você só tiver o salário mínimo com o banco, você tiver uma dívida com o banco, se você só tiver o salário mínimo para subsistência, o banco não pode confiscar seu salário. Às vezes o banco confisca, né? Mas tu já imaginou você aposentada, com 4, 5 netos para criar dentro de casa, aí teu filho arrumou um menino fora, tô citando você, aí você... Com 4, 5 netos dentro de casa, marido doente e teu remédio para comprar. Tu ganha um salário mínimo. Aí tu vai pagar a pensão pra essa neta. E se tu não tiver condição de pagar, porque o dinheiro é pouco mesmo, porque um salário mínimo não vai dar para isso tudo. Tu e presa. Não era melhor que, por exemplo, meu amigo, como Bosco disse que pagava a pensão. Porque eu concordo assim, porque tem homem que não paga mesmo, mas o que é que acontece? Ele tem um carro que ele fica canchando no final de semana, a justiça pega o carro, leiloa. Pega o carro dele, leiloa e paga o salário da criança. Pronto. Mas eu acho que prender a mãe, se não tem condição, se a pessoa só tem aquele salário de subsistência, é até ilegal, né? É até legal, mas... Na verdade, precisa que os senhores pais... Os senhores pais estão vergonha na cara. Estão vergonha na cara e pague. Eu faço, não só por questão legal, mas porque eu acho que devo. O filho é meu, é uma responsabilidade minha, e que eu vou ter enquanto eu puder, mesmo que ele estando adulto, eu podendo ou não ajudar, eu vou ajudá-lo. É a minha consciência que faz isso. E outra coisa também, você dá a pensão e se puder dar mais, você dá, né, seu filho? Desse jeito, é assim que tem que ser feito. Agora tem no popular mesmo, pra gente ir pro intervalo, tem uns cabas safados, viu, que... Tem muito que tirou de doido. Eu vi uma matéria, uma advogada falando, porque quando você vai preso por pensão alimentícia, a prisão temporária, é 30 dias exato. Você depois dos 30 dias sai, aí você não vai preso mais não. Eu vi a advogada falando que, por incrível que pareça, teve pai que parou de pagar a pensão, que é 30 dias de prisão, que também não deve ser fácil não, porque 30 dias ali dentro eu acho que equivale a uns 30 anos aqui fora. Mas 30 dias de prisão é tipo um alerta pra pessoa, né? Aí tu acredita, Bosco, que a advogada falou que tem pai que não paga a pensão e sincroniza a prisão com as férias? Tu acredita que tem uma coisa dessa? Ele sincroniza os 30 dias de férias pra ficar preso, pra não perder o emprego. É uma abominação, viu? Só acontece isso aqui mesmo. Vamos pedir um intervalozinho aqui pra tomar uma aguinha e ver essa questão do áudio aí do advogado, pra gente na sequência
a gente está colocando aqui o material da Aloysio Campos, viu? Então vamos colocar o material aqui do Aloysio Campos. Falando, e também tem uma matéria aqui também, outra aberração jurídica que a gente vê no Brasil, que inclusive é nosso entrevistado de amanhã que está falando, Napoleão Maracajá. Eu vou dar aqui, isso aqui para a gente fechar esse jurídico aqui, eu ainda vou falar das cartas do Aloysio Campos, e o tempo da gente está se esgotando. Vereador critica antecipação, ex-vereador Napoleão Maracajá, ele critica a antecipação das eleições da mesa diretora da Câmara. No próximo bloco a gente explica mais um pouquinho sobre isso. Acesse nosso site radioborborema.com.br. Rádio Borborema, nosso web e-mail bcmedia@gmail.com. A asma é uma inflamação dos brônquios sem causa aparente, está entre as doenças respiratórias mais comuns do mundo. As principais características da asma são dificuldade de respirar, chiado, aperto no peito, respiração curta e rápida. Quem vive com asma deve evitar poeira, barata, ácaros, fungos, variações climáticas, infecções virais. Não existe cura para a doença, mas é possível controlar as crises e até prevenir que elas aconteçam com algumas medidas simples. Mantenha o ambiente limpo, evite acúmulo de sujeira ou poeira, tome sol. A falta de vitamina D está relacionada a uma série de doenças do aparelho imunológico, como a asma. Evite cheiros fortes. Tome a vacina da gripe. Não fume. Se agasalhe, principalmente no frio. Pratique atividades físicas regularmente. Tenha alimentação saudável. Beba bastante água. Mantenha o peso ideal. Apesar de não ter cura, a asma pode ser controlada e o tratamento é oferecido gratuitamente pelo SUS. Para isso, basta ir até uma unidade básica de saúde. Lá, o paciente irá receber todas as orientações relacionadas ao tratamento e à prevenção de crises. Rádio Borborema. Ok, gente, trabalhos concluídos. Agora o grupo 1 vai apresentar. Para inovar cada vez mais nas formas de ensinar, o MEC criou o Centro Nacional de Mídias da Educação. Estúdios onde são realizadas aulas em tempo real. E conectar com tudo. Professor mediador e alunos dentro da sala de aula. Muito bom, pessoal. É isso aí. E um professor especialista dentro do estúdio. Rádio Borborema. Nosso WhatsApp. DDD 83 981. Você
é sua principal ferramenta de trabalho. Por isso, empregador e empregado têm o dever de prevenir os acidentes de trabalho e preservar a vida. Com um ambiente de trabalho mais seguro, o Rádio Borborema. Meu nome é Blenda Silva e eu vivo há 1 ano e 6 meses com HIV. Me chamo Ariadne, sou mestra e doutoranda de psiquiatria. Vivo com HIV há 20 anos. Meu nome é Walter Sabino e eu vivo com HIV. Eu me infectei em 1999. Eu tinha 18 anos, tinha muito pouca informação a respeito do HIV. Falar em HIV era falar diretamente em AIDS, que era falar diretamente em morte. Hoje em dia a gente consegue falar apenas em pessoas que vivem com HIV e que não vão nem precisam adoecer de AIDS se não quiserem. Eu considero extremamente importante o Dia Mundial, porque é quando a campanha tem maior visibilidade e quando a gente consegue alcançar o maior público possível, porque muitas pessoas hoje, ainda com toda a informação, desconhecem a AIDS, desconhecem o HIV. Basta a gente conseguir o que a gente está tentando hoje, ter um mundo melhor, com menos preconceito, para que as pessoas que se descubram com HIV tenham mais segurança de pensar em tratar e não o tempo todo em se defender. As pessoas que vivem com HIV, elas são seres humanos, têm sentimento, têm sonhos. E dentro desses sonhos também pode haver o sonho de um relacionamento. Hoje em dia existe N formas de se prevenir que vão além da camisinha. Existe em todos os postos de saúde uma mandala de prevenção que a gente pode procurar. Então, se a gente pode se prevenir, é o melhor caminho. Também vale ressaltar que as pessoas que são soropositivas realizam seu tratamento, tomam suas medicações, zeram a sua carga viral, ficam indetectáveis e já não transmitem mais o vírus. Me tornar indetectável possibilitou o maior sonho da minha vida ser realizado, que foi a minha cirurgia transgenitalizante. Desde que nasci, meus exames através do SUS, sempre peguei minha medicação através do SUS. A gente busca ajuda, até porque isso também é muito importante, a gente nunca estar sozinho. O meu recado para os novos soropositivos é que eles deixem de se importar com o que a sociedade vai pensar ao seu respeito e façam a adesão ao tratamento. Eu acho que o maior vírus que tem hoje em dia, o vírus que mais mata, está sendo o preconceito, porque ele desestabiliza as pessoas, ele enfraquece as pessoas. Vamos trocar o ódio pelo amor. Qualquer opinião que fique fora do parâmetro da ciência, ela é preconceito. É possível viver com HIV, mas a AIDS ainda existe. Informe-se sobre prevenção combinada no SUS e proteja-se. Acesse aids.gov.br. Rádio Borborema. Rádio Borborema. Bom dia!
estamos às 9 horas e 51 minutos. Dando só continuidade a esse episódio jurídico que a Justiça protagonizou ontem, né? Nós estamos aí, ó, o doutor Matheus Lira entrou em contato conosco, mandou o seu áudio dando sua opinião sobre esse tema, e que a gente vai usar aqui. Na verdade, só veio a confirmar o que nós tínhamos dito, né? Coloca o Poder Judiciário numa situação extremamente complicada. É um temor jurídico muito grande que existe por conta dessa situação criada, pode-se dizer assim, pela justiça, pelo órgão superior da nossa justiça brasileira. Traz à tona toda uma confusão, toda a fragilidade institucional que passa o Poder Judiciário e que desnuda o temor que a classe jurídica tem. Vamos ao áudio do Dr. Matheus Lira. Essa decisão ela abala muito o sistema jurídico. Essas decisões recentes do STF, que se alternam quase mensalmente, ela traz uma grande insegurança jurídica para a sociedade. O próprio texto da Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece que ninguém pode ser preso sem um trânsito em julgado. O que vem a ser esse trânsito em julgado? É quando não cabe mais recurso para a instância superior. Mas vários réus foram presos em segunda instância, através da decisão do colegiado, que interpretou, esse colegiado do STF, que interpretou a Constituição de forma equivocada. Pois o próprio texto constitucional fala que você só poderá ser preso após o trânsito em julgado. Esta Constituição veio logo após a ditadura militar, também chamada de Constituição Cidadã, justamente para que ninguém poderá ter seu direito cerceado. Mas essa decisão aí mais tarde foi cassada pelo ministro do presidente Dias Toffoli, e futuramente eles irão decidir, em abril de 2019, todo o colegiado do STF sobre esta discussão. Vamos aguardar as decisões que irão por vir aí, e agradeço pelo espaço e um bom dia a todos. Esse foi o doutor Matheus Lira, advogado, jovem advogado de Campina Grande, que coloca justamente isso, a preocupação. Ora, se os advogados têm esse temor com a questão jurídica, né, deixa empolvorosa, imagine o cidadão. Essa é a compreensão que tem que se ter. Se os advogados estão com esse temor, com essa insegurança jurídica, imagine a população que nível de insegurança não deve estar. Por isso que se faz necessário nós, cidadãos, estarmos vigilantes nessas condições, nessa situação que está aí. Viu? É isso, Bruno? É isso mesmo, Bosco. Olha, infelizmente, eu vou pedir até desculpa aqui ao pessoal, porque não vai dar tempo da gente dar repercussão, mas amanhã o primeiro assunto que a gente vai falar é sobre as casas do Aloysio Campos, viu? Quem estava aí na escuta, porque apareceu esse assunto novo. Aí, olha, tem entrevista do prefeito Romero, mas a gente vai mostrar ainda a ambulância nova que foi entregue. Agora, no finalzinho do programa, a gente vai mostrar. Mas, para finalizar que hoje foi só político o programa, para finalizar isso aqui, eu estava vendo amanhã um entrevistado da gente já confirmado, né? Napoleão Maracajá? Maracajá, confirmado amanhã. Ele vai estar na outra rádio e vem de lá para cá. Pronto. Ele deve estar chegando. Napoleão Maracajá, ele foi vereador, ex-vereador aqui campinense. Ele até comentou que, como eu disse a vocês, ex-vereador critica a antecipação da eleição da mesa diretora. Para vocês terem uma ideia, o que é a mesa diretora, como eu expliquei a vocês ontem. A mesa diretora de Campina Grande foi antecipada, é um biênio, primeiro biênio e segundo biênio. Para vocês terem uma ideia, quando teve a votação do primeiro biênio,
Ivonete já não terminou nem a votação do primeiro biênio, ela já antecipou para o segundo biênio. Geralmente a antecipação de mesa diretora, Bosco, é uma coisa assim extraordinária para acontecer. Por exemplo, daqui a 2 anos vai ser eleição e tudo pode mudar. Aí é uma coisa que vai mudar o cenário político. Pode ser que alguém queira a Câmara como prêmio de consolação, mas no caso, Ivonete antecipou a mesa diretora, não tinha eleição esse ano. Não tinha nenhum fato relevante para essa antecipação. E o diretor de comunicação do Sintab, Napoleão Maracajá, ex-vereador, candidato a deputado, que também não logrou êxito, mas ele falou assim, o diretor do sindicato do Sintab, Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste da Borborema, ex-vereador Napoleão Maracajá, afirmou que sente saudade da Câmara. Napoleão declarou em suas declarações o deputado estadual Manuel Ludogério, esposo da presidente da Câmara. Então, o secretário municipal, em relação favores concedidos ao prefeito de Lagoa Seca, isso eu falei ontem aqui, ó, Fábio Ramalho, deveriam ter sido apuradas por uma CPI na Câmara, que se estivesse na casa seria investigado. Olha, o ex-parlamentar também destacou que recebeu informação de alguns funcionários da casa que estão com salários atrasados, afirmando que isso não deveria acontecer, pois a Câmara recebe 1,8 milhão por mês. É muito dinheiro e um orçamento maior que muitos municípios da Paraíba, que administram folha de pessoal, hospitais, que não querem acreditar que isso possa ser verdade. Por fim, Napoleão reprovou a antecipação da eleição da mesa diretora, que tem a presidente Ivonete Ludogério. Olha o que ele falou aqui. Acho que a Câmara cometeu um erro fatal ao ter dado um mandato por antecipação. Não faz sentido nenhum se votar no futuro, pois não se sabe como se a pessoa nem vai estar viva. Isso é interessante mesmo. Você dar um mandato antecipado é uma aberração. Pode até ser legal, mas não é moral. E não faça referência só à pessoa da presidente Ivonete, mas a qualquer cargo que vote por antecipação, justificou. Isso aí é verdade, e tudo que Napoleão, tudo não, mas 99,999% que ele fala é verdade. A Câmara, eu não sei porquê, recebe, e o prefeito Romero vem repassando, viu, do 10º. Todo dia 20 o prefeito Romero repassa. Outra bomba, que eu não ia dizer ontem não, mas eu sondei, é verdade. Inclusive um vereador que ele conversou comigo em off. Bosco, outra bomba, Bosco. Solta aí. Conversou comigo em off. As contas de telefones institucionais dos vereadores da Câmara de Campina Grande foram tudo cortadas. Foram todas cortadas. Eu pensei que eu vi a matéria do meu amigo Max, lá da Panorâmica FM, mas eu falei pessoalmente com o vereador. Inclusive, um dos membros da mesa diretora que disse: eu me sinto de mãos atadas. Eu não sei de nada. A gente não sabe. Os vereadores de Campina Grande, Bosco, é como, sabe aquele diretor de escola que não diz nada a ninguém? Eles disseram que se sentem. Eles não sabem de nada. Eles não sabem se vai ter dinheiro. Eles não sabem se não vai ter dinheiro. Eles não sabem de nada. É um governo que a Ivonete disse que é totalmente transparente. Ela pode ser transparente na casa dela, com Fábio Ramalho, como foi visto aquelas questões dos favores mesmo, mas na realidade não é verdade. Os funcionários não estão recebendo. Tem uns contratos de pessoal da imprensa que o povo diz: não, mas a imprensa recebe dinheiro para trabalhar. E tu trabalha como? Tu acha que a pessoa vai trabalhar todo dia, sair para estar gravando entrevista só porque o candidato é bonito? Como é que tu vai dar de comer a teus filhos? Tem pessoal da imprensa, Bosco, que não recebe desde junho. Barbaridade. Junho, isso aí. Vamos fazer como agente independente. Fonte segura, não recebe desde junho. Aí como é que essa pessoa conta com aquele dinheiro para pagar a escola de menino, para pagar pão, leite, tudo? Como é que vai pagar? É complicado, viu? Mas olha, pra gente finalizar o programa aqui, a gente já até estourou o tempo, mas pra gente finalizar o programa de uma forma não tão pesada, que hoje foi só tragédia, e para finalizar a gente trouxe aqui pro município, porque amanhã Napoleão vai estar aqui, viu? Amanhã Napoleão vai estar aqui e ele vai explicar tudo direitinho, vamos debater sobre isso aí, sobre todos esses assuntos. Mas, Bosco, olha, ontem o prefeito Romero Rodrigues,
Eu acho que tem até o vídeo aí, vocês estão vendo aí. Ontem ele entregou esse carro aí, ó, com esse menininho aí, ele entregou esse carro adaptado. Esse carro foi adquirido aqui pela Prefeitura Municipal de Campina Grande, que mesmo com as dificuldades, é uma atitude louvável, né, do prefeito e da secretaria, que mesmo com as dificuldades adquiriu um veículo desse. O veículo desse, eu me informei com o fabricante, a nota fiscal desse veículo, esse veículo é novo, foi comprado novo, ele só tem 3 mil quilômetros rodados, ele veio direto de São Paulo para cá, quer dizer, 3 mil quilômetros, esse veículo foi adquirido pelo custo de 280 mil reais. Isso aí não está informado, mas eu já me informei na faixa de quase 300 mil reais um veículo desse. Não, perdão, quase 200 mil, 180 mil, quase 200 mil reais. Mas é um veículo aí, como vocês estão vendo, ó, o cadeirante chega, ó, o veículo sobe, ele leva 4 pessoas, normais, que não tem nenhum tipo de deficiência, que todo mundo é normal, mas pessoas que não tem nenhum tipo de necessidade especial, e leva 3 cadeiras. Aí lá dentro, quando você entra, ele tem um canto para prender as cadeiras, ancorar as cadeiras no carro. Você vê aí, ó, que não tem dificuldade nenhuma. E outra coisa, eu acho que para quem tem necessidade especial, a pior coisa é a questão de depender dos outros. Nesse caso aí, você não depende de ninguém. Aí você está vendo o veículo aí. Eu acho que para finalizar o programa, a gente tem que sempre tentar finalizar com uma boa notícia, né? Claro, com coisa boa e coisa interessante é muito melhor. No mais, queria desejar um bom dia a todos que nos ouviram, desejar tranquilidade, e amanhã estaremos aqui por volta das 8h30 da manhã, começando o nosso Bom Dia Borborema. Um abraço a todos e até amanhã, com toda certeza. Dá uma de Leda Nagli aqui. Então até amanhã a todos, eu agradeço a audiência e peço desculpas aí os internautas sobre as casas do Aloysio Campos, mas fique tranquilo que amanhã a gente traz a repercussão. Vamos trazer bem direitinho a repercussão sobre todo o assunto aí do Aloysio Campos, viu? Agradeço a todos, tenham um bom dia. Ei, guarda essa foto de Matheus aí, que sempre que ele vem, Matheus... Rádio Borborema, nosso web e-mail. A asma é uma inflamação dos brônquios sem causa aparente, está entre as doenças respiratórias mais comuns do mundo. As principais características da asma são dificuldade de respirar, chiado, aperto no peito, respiração curta e rápida. Quem vive com asma deve evitar poeira, barata, ácaros, fungos, variações climáticas, infecções virais. Não existe cura para a doença, mas é possível controlar as crises e até prevenir que elas aconteçam com algumas medidas simples. Mantenha o ambiente limpo, evite acúmulo de sujeira ou poeira, tome sol. A falta de vitamina D está relacionada a uma série de doenças do aparelho imunológico, como a asma. Evite cheiros fortes. Tome a vacina da gripe. Não fume.
Se agasalhe, principalmente no frio. Pratique atividades físicas regularmente. Tenha alimentação saudável. Beba bastante água. Mantenha o peso ideal. Apesar de não ter cura, a asma pode ser controlada e o tratamento é oferecido gratuitamente pelo SUS. Para isso, basta ir até uma unidade básica de saúde. Lá, o paciente irá receber todas as orientações relacionadas ao tratamento e à prevenção de crises. Rádio Borborema. Ok, gente, trabalhos concluídos. Agora o Grupo 1 vai apresentar. Para inovar cada vez mais nas formas de ensinar, o MEC criou o Centro Nacional de Mídias da Educação. Estúdios onde são realizadas aulas em tempo real. E conectar com tudo. Professor mediador e alunos dentro da sala de aula. Muito bom, pessoal. É isso aí. E um professor especialista dentro do estúdio. Para saber como levar as aulas para sua escola, Rádio Borborema. Nosso WhatsApp. DDD 83 981 85 50. Você é sua principal ferramenta de trabalho. Por isso, empregador e empregado têm o dever de prevenir os acidentes de trabalho e preservar a vida. Com um ambiente de trabalho mais seguro, o Rádio Borborema. Melhor. Meu nome é Blenda Silva e eu vivo há 1 ano e 6 meses com HIV. Me chamo Ariadne, sou mestra e doutoranda de psiquiatria. Vivo com HIV há 20 anos. Meu nome é Walter Sabino e eu vivo com HIV. Eu me infectei em 1999. Eu tinha 18 anos, tinha muito pouca informação a respeito do HIV. Falar em HIV era falar diretamente em AIDS, que era falar diretamente em morte. Hoje em dia a gente consegue falar apenas em pessoas que vivem com HIV e que não vão nem precisam adoecer de AIDS se não quiserem. Eu considero extremamente importante o Dia Mundial, porque é quando a campanha tem maior visibilidade e quando a gente consegue alcançar o maior público possível, porque muitas pessoas hoje, ainda com toda a informação, desconhecem a AIDS, desconhecem o HIV. Basta a gente conseguir o que a gente está tentando hoje, ter um mundo melhor, com menos preconceito, para que as pessoas que se descubram com HIV tenham mais segurança de pensar em tratar e não o tempo todo em se defender. As pessoas que vivem com HIV, elas são seres humanos, têm sentimento, têm sonhos. E dentro desses sonhos também pode haver o sonho de um relacionamento. Hoje em dia existe N formas de se prevenir que vão além da camisinha. Existe em todos os postos de saúde uma mandala de prevenção que a gente pode procurar. Então, se a gente pode se prevenir, é o melhor caminho. Também vale ressaltar que as pessoas que são soropositivas realizam seu tratamento, tomam suas medicações, zeram a sua carga viral, ficam indetectáveis e já não transmitem mais o vírus. Me tornar indetectável possibilitou o maior sonho da minha vida ser realizado, que foi a minha cirurgia transgenitalizante. Desde que nasci, meus exames através do SUS, sempre peguei minha medicação através do SUS. A gente busca ajuda, até porque isso também é muito importante, a gente nunca estar sozinho. O meu recado para os novos soropositivos é que eles deixem de se importar com o que a sociedade vai pensar ao seu respeito e façam a adesão ao tratamento. Eu acho que o maior vírus que tem hoje em dia, o vírus que mais mata, está sendo o preconceito, porque ele desestabiliza as pessoas, ele enfraquece as pessoas. Vamos trocar o ódio pelo amor. Qualquer opinião que fique fora do parâmetro da ciência, ela é preconceito. É possível viver com HIV, mas a AIDS ainda existe. Informe-se sobre prevenção combinada no SUS e proteja-se. Acesse aids.gov.br. Rádio Borborema. Rádio Borborema. Bom dia!